Como prometido, vim aqui então contar como que foi a minha recuperação com a cirurgia ortognática. Não foi fácil, resumindo. Bem, vamos lá então. Essa não é a primeira vez que eu faço a cirurgia ortognática, a primeira vez que eu fiz, infelizmente, ela não corrigiu o meu problema maior. Eu tinha muitas dores na articulação. Eu já tinha 30 anos, já era casada e a estética não era algo que me incomodava. Mas então eu fui conversar com a equipe do Dr. João. Eu vou deixar aqui embaixo o telefone dele. É o cirurgião que hoje em dia eu passo os meus pacientes. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Sturaro. Eu sou especialista em ortodontia. E quando eu tenho casos que infelizmente não dá para a gente compensar, ou seja, precisa realmente fazer essa cirurgia ortognática, eu encaminho para a equipe do Dr. João. Bom, então, depois de todo o preparo ortodôntico, eu já tinha usado aparelho antes, lógico, para fazer a primeira ortognática. Eu tive que colocar de novo para realmente a gente ter espaço para avançar a minha mandíbula. Para quem não conhece, esse daqui é o Zé Carlos. Então, para ter espaço para avançar um pouco mais a minha mandíbula, eu precisei usar o aparelho. Então, com o aparelho, a gente gerou uma diferença entre a parte de cima e a parte de baixo, necessária para fazer a ortognática. No dia da ortognática, então, eu recebi alguns conselhos dos cirurgiões. Um deles é evitar bebidas alcoólicas, né? Lógico, você não vai querer intoxicar o teu organismo, que vai necessitar de uma recuperação muito grande. Eles recomendaram não usar uso de alimentos com lactose, porque a lactose ela acumula mais muco, então depois você vai ter uma dificuldade maior de cicatrização também. Então, assim, eu segui à risca essas recomendações, uma que eu sou dentista e outra que eu realmente queria recuperar, eu não queria passar por isso de novo, eu já sabia como é uma cirurgia complicada, necessária, porém complicada. Conforme eu for falando aqui, eu vou deixar as fotos. Então, no dia da cirurgia, eu fui para internação logo cedo, cheguei às 5h30 da manhã, junto com meu marido, coitado, ele ficou lá, né? E aí fiquei na internação, fui internada, fiz a cirurgia e dormi no hospital uma noite. Isso é muito importante, isso é essencial, porque o acompanhamento é essencial para uma cirurgia de porte médio. Já não é uma cirurgia de porte pequeno, não é uma cirurgia tão pequena, tão leve, ela necessita de acompanhamento. Então, essa primeira noite no hospital, para mim foi muito bom, porque deu uma segurança para minha família, já que na primeira eu operei e logo em seguida já fui para minha casa. Então, isso deu uma tensão muito grande na minha família, a gente fica muito inchado. Fiquei muito mais inchada na primeira cirurgia do que nessa, mas a gente fica muito inchado, a gente sente dificuldade de falar o que a gente precisa, então a gente precisa aprender a se comunicar com o olhar, mas essa noite no hospital pode ser incômoda, mas é necessária. E se prepara, essa primeira noite você não vai dormir. Parece que todo o sono que você tinha estava na anestesia e essa primeira noite você realmente vai passar em claro. Para ser sincera, as 3 primeiras noites eu não dormi. Mesmo com o medicamento que eles passam para ajudar a relaxar toda a região muscular, que é necessário, porque houve um tracionamento. Então, como o Zé Carlos aqui mostrou mesmo, houve um tracionamento. Então, mesmo com isso, a gente precisa ter um relaxamento do músculo, senão o músculo tem a tendência a levar de volta para trás, no meu caso, né? Quando é um caso contrário de uma pessoa que é assim, ela tem um excesso de tecido, então na hora que vai voltar, ela não tem esse músculo tentando puxar ali para trás. Mas no meu caso teve. Então é essencial o uso de relaxantes musculares. Mas nas primeiras 3 noites, mesmo com os relaxantes musculares, eu não dormi. A alimentação nos primeiros dias no hospital foi líquida, essencialmente líquida, com sucos, não dá para ser de canudinho, não dá. Não tinha nada que eu podia tomar no hospital que não tinha lactose, né? Eles não estavam tão preparados para esse detalhe. Então eu tomei muito suco, água de coco, eu fiquei realmente nos líquidos, com copo mesmo, virando devagarzinho. O inchaço maior foi depois de 3 dias. A gente sempre fala, o pico do edema é depois de 3 dias. E esse pico do edema aconteceu, eu estava em casa, tem a foto também,
mas aí eu já estava me alimentando de alimentação pastosa, com colher. Levava um pouquinho e aqui eu ficava toda suja, parecia uma criança, me sujando inteira. Até hoje eu me sujo muito porque eu não sinto, eu estou com parestesia no queixo, né, aqui na região do mento, aqui chama mento, mas eu já tinha antes. Então aqui piorou um pouco, mas eu acredito que pode ser que volte. Mas para você que vai fazer a cirurgia, saiba que a parestesia é algo que pode acontecer. O corte que acontece aqui, nessa região aqui, tem um nervinho que ele corre tudo e ele sai mais ou menos nessa região aqui, que faz a gente sentir o lábio. Então é só sentir. Eu estou mexendo, mas eu não sinto aqui. Então pode ficar tranquilo, se acontecer parestesia, ai meu Deus, tá tudo tranquilo. Dá para aprender a viver com assim. O que não dá para continuar é sentir dor, é ter apneia, é não conseguir dormir à noite. Então a ortognática, ela é uma cirurgia necessária. Bom, e vocês estão falando comigo agora, eu já tô com 50 dias de cirurgia, então passou muito rápido. Eu ainda me sinto inchada, né? As pessoas falam que eu não estou, mas eu ainda me sinto, a hora que eu viro um pouquinho, toda essa parte aqui ainda é um inchaço. Eu tenho uma bichectomia feita há anos atrás, então meu rostinho ainda tá redondo, a bichectomia não está aparecendo, isso porque eu ainda tô inchada. Normal. Esse inchaço residual, ele pode ficar até 3 meses. Então é super importante seguir exercícios que uma fono ou uma fisioterapeuta profissionais da área podem te passar. Uma outra coisa que toda mulherada quer saber, quanto que eu emagreci até agora, né? Eu tô fazendo acompanhamento com uma nutróloga porque eu precisava já perder peso. Então, eu tô fazendo esse acompanhamento com o objetivo de perder peso. Então, eu estou emagrecendo devagarzinho, mas eu estou emagrecendo. Ao longo desses 50 dias, eu perdi então 7 quilos. A minha alimentação está extremamente balanceada. Então, quando eu vou sair, tive que fazer um curso agora em São Paulo, sou de Ribeirão Preto, fui fazer um curso em São Paulo, meu marido foi, fomos a um restaurante onde tinha risoto. Eu não posso mastigar. Então, o risoto é uma alimentação ideal para mim porque eu amassava com garfo e fui comendo aquilo, né? Fazia uma papinha e ia comendo. O garçom não entendeu nada, foi uma situação até que engraçada, mas a hora que a gente explicou que eu tava com uma cirurgia, eu falo, eu fiz uma cirurgia na articulação. Eles logo entendem e depois eles até indicam, ah, você não quer tal alimento e tal, que você consegue amassar melhor. Então, a comunicação nessa hora é super importante, não tenha vergonha de falar que você passou por uma cirurgia, porque é necessário. Sobre alimentação, então, eu não estou comendo coisas sólidas ainda, é tudo pastoso, eu não posso bater os dentes, porque aqui eu tenho placas e parafusos que ainda não consolidaram minha região óssea. Uma cicatrização óssea, ela acontece a partir do terceiro mês. Então a gente precisa ter todo esse tempo de cicatrização. Então eu não posso realmente mastigar, comer coisas, porque não pode. Eu preciso que isso consolide para eu ter uma boa recuperação. Eu não quero nunca mais operar, pelo amor de Deus. Então eu tenho placas. Ô Zé Carlos, tadinho, deixa ele torto. Aqui. Então eu tenho placas nessa região, aqui, parafusos. Vou deixar minha panorâmica aqui. Para quem não entende, a panorâmica é aquela radiografia que vê tudo. Então vocês não vão entender nada, vocês vão ver um monte de parafusos, é assim que eu tô agora. Mas do lado de fora ninguém vê, ninguém percebe, ninguém sente. Por quê? Porque isso está tudo interno e toda cirurgia é feita por dentro da boca. Os únicos pontos que teve do lado de fora são pontinhos que é para colocar parafusos de estabilização da mandíbula. E é muito importante estabilizar esse osso. Eu, como ortodontista, eu sei que se a gente não colocar esses parafusos de estabilização, aí depois a gente pode ter uma recidiva, ou seja, a mandíbula volta, porque ela não está estável. Então é super importante. Apesar do incômodo, nem dá para ver mais a cicatriz aqui e aqui, que foi colocada dos parafusos. Bom, tudo que eu tenho para lembrar por enquanto é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu tratamento, você vai fazer essa ortognática, tá com dúvida, não sei se eu opero, sei se eu não opero,
Eu tô aqui também para sanar essas dúvidas como profissional da saúde, tá? O YouTube não deixa a gente colocar certas fotos, algo um pouco mais, né, gráfico para mostrar essa cirurgia, mas até que graças a Deus, porque nem todo mundo está preparado para ver esse tipo de coisa, não é mesmo? Então, se tiver alguma dúvida, manda mensagem. Eu posso fazer um vídeo novo explicando sobre esse tipo de cirurgia. Se quiser saber mais sobre o meu caso, por que essa é a terceira vez que eu estou fazendo cirurgia nessa parte da minha face, eu faço um vídeo específico sobre isso, mostro como eu era, como eu fiquei na primeira cirurgia e como eu estou agora, vocês estão me vendo, né? Mas a gente vê toda essa comparação. E uma última coisa, sempre me perguntam se eu fiz rinoplastia quando a paciente me vê. Doutora, você ficou afastada, você fez rinoplastia, você colocou preenchimento, o que foi que você fez? Você fez mandíbula, o tanto que eu mudei, né? Então eles percebem, não fiz nada disso. Na cirurgia ortognática, o próprio cirurgião amarra o nariz, então a hora que a gente sorri, ele não vai abrir, porque a hora que ele faz esse avanço, às vezes pode ser que o nariz fique um pouco maior do que você tinha. Então, se isso você não tinha o nariz um pouco maior, acaba te incomodando, porque o nariz é o centro da face. Então, eles realmente amarram um pouquinho e acaba dando uma arrebitada, a gente fica com uma estética do nariz um pouco melhor e a hora que eu dou o sorriso, ele não abre. Na primeira ortognática, o cirurgião não tomou esse cuidado. Então, quando eu sorria, o meu nariz tinha uma abertura maior, e isso me incomodava. Tanto que antes de eu saber que eu precisava repetir a ortognática, quase que eu fui fazer uma rinoplastia, então ainda bem que eu não fiz, porque eu ia perder dinheiro, ia ter que fazer outra ortognática, ia ter que amarrar por dentro de novo, de qualquer maneira. Então é sempre importante passar por profissionais que vocês confiam, né? Então precisa confiar no profissional. Ele precisa ter certeza qual que é o seu caso, qual que é a sua queixa. A minha queixa, por exemplo, não era estética. A minha queixa era dor. Eu dormia só 4 horas por noite e eu acordava urrando de dor. Então a minha queixa principal foi ignorada, infelizmente, pelo meu primeiro cirurgião. Então eu, como ortodontista, eu devia ter prestado mais atenção nisso. Na época eu não era ortodontista, na época eu era especialista em canal, mas isso é papo para outra história. Tem alguma dúvida? Manda mensagem. Tem alguma dúvida sobre qualquer outro assunto na ortodontia? Pode mandar mensagem. Eu vou deixar esse canal um pouco mais ativo. Eu quero me comunicar melhor, eu preciso me comunicar melhor. Eu quero falar mais sobre a ortodontia. A ortodontia é muito bonita. A ortodontia ela pode ser resolvida com aparelho fixo, com alinhador. Hoje em dia a gente consegue operar o paciente com um alinhador. Olha que maravilha! Então existe muita coisa que eu posso oferecer, muita informação que eu posso dar para vocês. Você que é dentista, você que é paciente, seja lá qual seja o seu ramo de conhecimento. Eu estou aqui para ajudar.